Diz assim o texto: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Eu vou repetir para que você possa gravar isso no seu coração. Sabemos que todas as coisas cooperam, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, segundo a sua vontade. Eu quero dizer para você que tem entregado a tua vida nos caminhos do Senhor, diante dessa palavra, há um poder de Deus, há uma vontade de Deus, que é soberana, um poder que é soberano, e a vontade do Pai é soberana. Nós estamos debaixo de um poder, há um poder sobre a nossa vida, há uma unção, há algo de Deus que é imensurável, que nós não conseguimos medir, nós não conseguimos contar. Quando Deus chama Abraão para fora da tenda, e Deus mostra para Abraão o céu, e fala para ele contar as estrelas, ele não conseguia contar. E Deus revela que o que ele tem para fazer é algo tão grande, tão imensurável, como as estrelas. Amém? Então essa é a promessa de Deus sobre a nossa vida. Deus tem algo tão grande, tão imensurável, tão maravilhoso para fazer na nossa vida, meu irmão, que nós não conseguimos medir isso. E o texto diz assim, todas as coisas contribuem, todas as coisas cooperam para o bem, não é para o mal. Talvez alguém que serve ao Senhor, talvez alguém que está no caminho do Senhor, diante de alguma situação que tem passado, diante de turbulências que tem presenciado, ventos que vêm contrário contra a sua vida, confessa, talvez não confessa, mas imagina, parece que tudo dá de errado comigo. Parece que eu nasci virado para a lua, as pessoas usam esses termos. Parece que eu nasci aos avessos, eu não sei o que aconteceu, porque tudo dá de errado comigo. Amém? Tira essa confissão da sua boca, em nome de Jesus. Jesus disse o seguinte, nos evangelhos de João, que nós íamos ter aflições. Então não é tudo dá de errado comigo, com você ou com nós. Jesus já alertou isso para a gente. Nós íamos ter aflições. Tenha bom ânimo, filho. Tenha bom ânimo, porque eu sou contigo. Não fique com a sua mente parada, na inércia, estacionado, nesse tipo de pensamento, que parece assim, sabe, que eu não sei, eu nasci para dar errado. Você não nasceu para dar errado, você nasceu para dar muito certo, em nome de Jesus. E nós temos vários textos aqui. Eu acho interessante, o Senhor me incomodou para estar trazendo esses textos, essas palavras de promessas, para que nós possamos nos apropriar dela. Porque nós nos apropriamos aqui de instruções e mandamentos de Deus, que nós ouvimos por várias vezes aqui na igreja, nós ministramos por várias vezes, alguns mandamentos, que é mandamento do Senhor. Por exemplo, o despojar, isso foi ensinado várias vezes, foi tema aqui dos discipulados, nosso pastor trouxe para a gente, nós entendemos isso. Você entendeu isso? Diga amém. Então você já entende que tem que se despojar do que é ruim, do que é mal, do que não agrada a Deus. Nós já entendemos isso. E se você está despojando do que é ruim, do que é mal, se você está deixando a vontade da carne de lado, está preferindo a vontade de Deus, então você está debaixo de uma promessa linda do Senhor. E eu tenho que me apropriar disso, porque às vezes, como cristão, nós estamos observando os mandamentos de Deus, ok, está tudo certo, mas está faltando para mim apropriar-me também da promessa, porque se o Senhor prometeu, Ele é fiel para cumprir. O texto diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem são os que amam a Deus? Jesus explica quem é que ama a Deus. João, capítulo 14, no verso 21, o Senhor disse, os que amam o Pai são aqueles que observam a sua palavra.
aquele que cumpre os seus mandamentos. Você tem se empenhado nos mandamentos de Deus? Você tem se empenhado em observar a vontade do Pai? Você se sente cobrado se porventura, em algum momento, você pisou na bola com o Espírito Santo? Você se sente incomodado com Deus? Poxa, eu falei algo que não é de Deus, eu fiz algo que o Senhor não se agrada. Se você se incomoda com alguma coisa errada, porque há um temor aí dentro do seu coração, há algo de Deus dentro de você, chamado temor de Deus. E as promessas do Pai é sobre aqueles que têm temor. Nós não somos perfeitos. O texto nos manda a fazer de tal forma, e nós vamos fazer do jeito que o texto manda, do jeito que a palavra manda. E pode ser que nessa caminhada, em algum momento, você possa dar uma escorregada em uma casca de banana, mas você pede perdão para o Pai, você volta para a presença, você volta para a comunhão, e volta para a presença e continua firme na caminhada, observando os mandamentos de Deus. Amém? Vocês estão comigo aqui em nome de Jesus? E nós volta para o caminho do Senhor, nós volta para a palavra. Só que o povo vai se esquecendo: poxa, eu estou no caminho do Pai, eu estou na presença de Deus, eu posso me apropriar das promessas do Senhor, sim, eu vou acreditar nas promessas, sim. A gente fica às vezes em um estágio de martírio. Nós, seres humanos, somos sujeitos a entrar em um estado como esse e ter dificuldade de sair dele. Eu converso com muitas pessoas durante a semana, e uma boa parcela delas é no meu serviço. No meu serviço eu converso com muito homens sobre a palavra do Senhor. E Deus vai dando abertura, Deus vai criando oportunidades. E a gente não perde as oportunidades, graças ao Senhor. E quando eu oriento, quando eu converso com as pessoas, eu falo para eles: existem promessas do Senhor para a vida dos seus filhos. Bênçãos do Senhor, promessas. E essas bênçãos, essas promessas, elas estão vinculadas aos mandamentos. O princípio da bênção é observar o mandamento. E só de falar para algumas pessoas, a gente já percebe, pessoas que têm um pouco contato com a palavra, a gente já percebe o brilho nos olhos, surgindo ali uma esperança, surgindo ali uma crença, uma esperança. Poxa, então tem jeito ainda. Pessoas que têm pouco contato com a palavra. Agora, meu irmão, se falando com pessoas que têm pouco contato com a palavra, você já percebe uma alegria fruindo, então o que esperar da igreja do Senhor? O que esperar do corpo de Cristo quando é ministrado a palavra? Então, meu irmão, quando é ministrada a palavra sobre os nossos corações, que você possa se apropriar dela, que você possa se alegrar. Isso é para mim, eu tomo posse em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Então você já sabe a lição de casa, nós já sabemos os deveres de casa, o que nós devemos fazer: de temer ao Senhor, de obedecer o Pai, de andar no caminho, de andar na palavra. Agora o que está faltando é eu me apropriar das promessas. Então tem crente, tem cristão, tem servo de Deus que está servindo a Deus, e ainda se vê como o indigno de ser abençoado por Deus. Não, eu não mereço, não é para mim isso daí não é para mim, mas Deus está falando o que é e pronto, acabou. E aqui não é uma questão de meritocracia não, irmão, não é uma questão que eu mereço, então eu vou ter. Eu não mereço, eu não vou ter. É uma questão de servir ao Senhor. Eu sirvo a Deus, eu obedeço ao Pai. Ainda que eu me julgue uma pessoa imperfeita, esse Deus tem bênçãos para a minha vida. Eu sirvo ao meu Pai, eu estou andando nos caminhos, eu estou buscando esse Senhor, eu estou concentrando a minha vida nesse Deus, eu estou fazendo com que a minha vida gire em torno dessa palavra santa. Mas mesmo nessa condição, você se julga ainda uma pessoa imperfeita. Mas eu quero dizer para você, é para você que Deus tem algo para fazer na sua vida, é sobre você que Ele tem algo maravilhoso para fazer. Está entendendo? Quando ele fala aqui, o texto, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Não está falando que todas as coisas cooperam para os perfeitos, porque se procurar perfeição em todos nós aqui, não
acharão, não será encontrado. Está entendendo? Nós somos falhos, nós somos pequenos. O texto de Isaías, daqui a pouco eu quero ler com vocês, vai dizer que nós somos vermezinhos de Jacó, povozinho de Israel. Nós somos um povo pequeno, somos um povo limitado, nós somos pequenos, mas se há algum brilho na nossa vida, se há alguma luz na nossa vida, isso parte de Jesus, isso é proveniente da graça de Deus. É por isso que fala que é graça, que é dado de graça. Então você tem direito na mesa do Pai, você tem direito na mesa que está estabelecida no reino de Deus, você tem direito pela graça do Senhor. Está entendendo? O que o Senhor espera da gente é que nós venhamos ficar na presença, ficar no caminho, ficar debaixo das asas do Onipotente. Ele só pede isso para você: fica no aprisco. Fica no aprisco, fica no corpo, fica debaixo das asas do Onipotente, e todas as coisas vão cooperar para o seu bem, tudo vai acontecer. Mas como que vai? Você não precisa ter condições, observar o cenário, observar gráficos e ver as tendências e entender: agora eu percebo, eu entendo que eu vou conseguir, porque todo o histórico está dizendo para mim que eu vou conseguir. Você não precisa disso. Quando o Senhor fala assim: todas as coisas cooperam para o bem, é segundo a sua vontade, é segundo o seu querer. Está entendendo? Que é soberano. Mas nós temos que avaliar o histórico da nossa vida. Não, peraí, deixa eu avaliar o histórico. Fulano, Beltrano, Ciclano da família não deu certo. Que dirá eu? Que dirá eu? Que dirá você? Você é escolhido, querido, querida, você é escolhido. Romanos capítulo 8 fala que nós somos escolhidos. Está no texto aí, meu irmão. Vamos aí rapidinho. Romanos capítulo 8, em nome de Jesus. Diz assim no texto, na palavra sagrada, em nome de Jesus. É tanta coisa, irmão, é tanta palavra poderosa. Romanos é um texto tão maravilhoso. Eu te indico a fazer essa leitura do capítulo 8 por completo, em nome de Jesus. Leia comigo aí no versículo 29. Romanos capítulo 8, versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. O Senhor te chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Está entendendo? Então não é a sua justificativa, é a justificativa do Senhor. Você é justificado pelo sangue do Cordeiro. Você não vai dar certo na vida, não é porque, como eu já falei, por questões de meritocracia, não. Você não vai dar certo na vida, não é porque você sempre andou certo, e você pode agora sim dar certo. Talvez você sempre andou foi errado. O que agora faz você dar certo na vida é que Jesus cruzou no teu caminho e você se encurvou diante do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Você se encurvou, você se rendeu para o Senhor. Nós reconhecemos que Ele é o caminho. Eu estava torto, eu estava perdido, desorientado na lama, mas Jesus cruzou no meu caminho, e eu agora entendo que este é o caminho para os meus pés. Agora eu entendo que Ele é a luz que veio ao mundo que estava em trevas. Inclusive eu estava perdido nessas trevas. Está entendendo? Só que ainda a gente fica atribuindo as nossas condições, aos nossos talentos, né? A gente fica atribuindo ser abençoado pelo que eu sou, não é pelo que nós somos, é pelo que Ele é. Tudo é por Ele, é feito por meio dEle, é para a honra e para a glória dEle. Se Ele dá a promessa, Ele é fiel para cumprir a sua promessa.
Por que eu paro aqui? Eu faço menção a essa palavra. Tem outras palavras aqui que eu posso ficar folhando a Bíblia, né? 1 João, por exemplo, 1 João capítulo 5, não precisam abrir, para que nós possamos já ter uma mentalidade rápida aqui, uma reflexão rápida. 1 João capítulo 5, no versículo 14, o texto vai dizer assim, ó: se nós cremos que o Senhor ouve a nossa oração, também devemos crer que Ele responde aquilo que Ele ouve. É difícil acreditarmos que o Senhor nos ouve? Não é difícil, mas às vezes nós temos dificuldade em acreditar que Ele vai responder o que Ele ouviu. Você está percebendo isso? Onde está o problema? O problema está em nós, irmão, de não vivenciar algumas bênçãos e algumas promessas de Deus, porque nós acreditamos que Deus é Deus, nós acreditamos que Deus é Pai, nós cremos que Jesus morreu na cruz do Calvário, cremos no sangue que nos purifica de todo o pecado, nós cremos na salvação por meio de Cristo, por meio da graça, nós cremos na palavra, nós cremos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, nós acreditamos que esse aqui é o lugar para que nós possamos fincar os nossos pés, nós acreditamos que o Senhor nos ouve, nós acreditamos na oração, na intercessão, nós acreditamos no mover do Espírito, no agir do Espírito, no toque do Espírito, nós acreditamos no envolvimento do Espírito Santo, mas às vezes nós não estamos acreditando que aquilo que eu estou pedindo para o Senhor vai me dar, o Senhor vai me responder, mas Ele disse que responde, Ele disse que responde, e Ele diz que as coisas cooperam para o bem. O que você tem apresentado para Deus? Quero perguntar para você hoje. Qual que é a oração, talvez uma preocupação, alguma coisa que está tirando aí o teu sossego, a sua paz? Eu não sei, meu irmão, em qual área que é, mas eu estou pregando uma palavra que eu fui constrangido pelo Espírito Santo para falar. Essa palavra, a gente fala muito sobre comportamento, sobre posicionamento diante de Deus, e nós temos ensinado isso daqui na igreja, como que você tem que ser, como que se posicionar, o marido, a esposa, os filhos, né? Mas às vezes, meu irmão, nós não estamos percebendo que se posicionando dessa forma, como tem que se posicionar, automaticamente eu vou atrair sobre a minha vida algo glorioso do Senhor, bênçãos maravilhosas. Está faltando para muitas pessoas entender isso, que o fato de nós estar ensinando como fazer, o caminho, os passos que tem que dar, o fato de nós estarmos ensinando isso, é porque nós acreditamos, temos a convicção, que fazendo dessa forma, você vai ser muito abençoado. Mas a igreja, o corpo de Cristo, tem que se apropriar disso, tem que entender isso. Eu estou fazendo a vontade do meu Deus, vai dar certo, vai acontecer. As montanhas vão ser movidas. Ontem eu tive a oportunidade de trazer uma palavra para os jovens aqui, e Jesus chega, e Jesus diz no livro em Mateus capítulo 17, e Jesus chega diante do cenário, e os apóstolos questionam o Senhor Jesus: por que nós não conseguimos libertar este jovem? Por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? E Jesus fala: por causa da vossa pouca fé. Vocês não conseguiram? É por causa da vossa pouca fé. Que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda. Eu estava falando para os jovens aqui que eu já vi um grão de mostarda. Eu tinha um. É 1 milímetro, irmão. É 1 milímetro para menos o tamanho de um grão de mostarda. Os irmãos aqui, os homens que mexem aí com trena, que mexem com paquímetro, que mexem com uma régua, entendem melhor sobre milímetro. É 1 milímetro assim, ó. É um grão de mostarda. E Jesus fala: sabe por que vocês não conseguiram resolver esse BO aí, esse problema? Porque vocês têm pouca fé. Mas se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, eu ainda falei assim para os jovens: imagina o seguinte, eles tinham pouca fé. Jesus fala assim: se eles tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, que já é desse tamanhozinho assim, ó, o milagre ia acontecer. Ou seja, para o bom entendedor, um pingo é uma letra. Eles não tinham fé nenhuma, eles não estavam acreditando, porque você imaginar, menos do que um grão de mostarda, meu irmão, estava impedindo eles de ver o milagre. Menos de um grão de mostarda estavam impedindo eles de resolver o problema. E Jesus fala: se vocês tivessem fé, se a fé de vocês chegasse pelo menos do tamanho de um grão de mostarda, vocês iam dizer para esse monte: transporta daqui para colar, e ia acontecer. Amém, meus queridos?
em nome de Jesus. Tem hora que nos falta fé, essa é a realidade, fé na promessa de Deus. Nós sabemos que temos que observar os mandamentos do Pai, observamos os mandamentos, você está fazendo certo, você está andando nos caminhos do Senhor. Claro que você não é perfeito, você não é perfeito, nós não somos, mas nós estamos nos esforçando no caminho. E por que não acreditar? E por que não crer que o Senhor que fez a promessa é fiel para cumprir a sua promessa? Ele disse que vai cumprir a sua promessa. Ele diz: clame a mim e vou te responder. Ele diz no livro de João: se vocês estiverem em mim e a minha palavra estiver em vocês, vocês vão pedir o que vocês quiserem e vai acontecer. Está escrito isso na palavra do Senhor. Leia comigo agora Isaías capítulo 41, mais uma promessa. Eu falo para você: agarre-se com a palavra do Senhor, agarre-se com a promessa de Deus, porque talvez tu pode estar passando por uma tempestade, por um vento, e se o Senhor promete, fique em paz, vai dar certo, fique em paz, que vai acontecer, fique em paz em nome de Jesus, que o Senhor vai cuidar de toda a situação. Isaías capítulo 41, em nome de Jesus. O Senhor, Ele entra em causas que você não consegue entrar. Ele consegue convencer corações petrificados. Ele consegue quebrar corações de pedra. O Senhor consegue tocar no íntimo das pessoas. Ele sonda todo mundo. Ele nos esquadria. Você às vezes tem vontade de entrar na mente de alguém e virar a chavinha daquela mente, mas você não pode fazer isso. Você está impotente diante de algumas situações. Mas Deus tem poder para transformar vidas. Deus tem poder para tocar no mais íntimo do coração do homem. Isaías capítulo 41, no versículo 14. Diz assim o texto, em nome de Jesus. Isaías 41, versículo 14. Não temas. Já começa dizendo assim: não temas. Já começa assim: ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo. Acredita nisso, creia nisso. Ele está falando: eu te ajudo, eu vou tomar partido dessa situação, eu te ajudo, diz o Senhor. O teu Redentor é o Santo de Israel, aleluia. Eis que farei de ti um trilho cortante e novo, armado de lâminas duplas. Os montes trilharás e moerás, e os outeiros reduzirás a palha. Aleluia, um trilho cortante. O trilho cortante, para os irmãos entender, era uma ferramenta artesanal que servia para a moagem de alguns grãos. Lembra do pilão? O pilão dos nossos avós, né? Alguém que pode se lembrar. Os mais novos é claro que não vão se lembrar, talvez até já viram. Mas o pilão ali de esmagar, de espremer, de macetar, de quebrar o milho, né? De fazer a paçoca, de fazer a mirela, aquele pilãozão, é mais ou menos assim, era um processador das antigas. O trilho aqui, que o Senhor fala que vai fazer de nós um trilho cortante, era uma ferramenta responsável por separar o grão da casca. E muitos não usavam somente para este tipo de serviço, usava também para despedaçar algum tipo de arvoredo mais grosso, maior, para quebrar, para trilhar. E Deus fala assim: ó, eu farei de ti um trilho cortante. Os montes, esse monte que hoje qual que é a montanha? Nós vamos lá na montanha, quebrar a montanha no soco? Não, são os problemas. Os problemas vão ser derribados diante de ti. Essa muralha que se levantou vai cair. Eu vou fazer de ti uma ferramenta. Aleluia. No geral, nós entendemos bem, quem governa a faca, quem administra a faca, que é o ser humano. E tem ali um legume, tem um prato, tem uma carne para fazer, tem um bife para preparar. E nós, no exercício da culinária, vamos lá, pegamos aquela faca e cortamos, preparamos. Então nós estamos manuseando a ferramenta para resolver ali, para fazer aquele prato. Amém? Quando Deus fala que vai fazer de nós um trilho cortante,
para derrubar os montes e os outeiros, ele está dizendo o seguinte, que você vai ser a ferramenta, e quem vai usar a ferramenta vai ser ele vai usar a ferramenta, o trilho cortante que é você, e o problema, as muralhas, os montes, vai cair por terra. Aleluias. Você está vendo que não é nós, não é o nosso potencial, sempre se trata de Deus agindo na vida do homem e a coisa acontecendo. É Deus agindo na vida do homem e um milagre acontecendo. É Deus usando o homem, usando a boca do homem e as muralhas caindo, desabando os problemas. Então acredita nisso. Que nós possamos acreditar nisso. Talvez o cenário que eu me encontro, ou que eu estou presenciando na vida de alguém, está deixando meu coração triste, é um cenário assim caótico, é um cenário que eu não posso fazer nada, mas nosso Deus pode, e nós vamos orar, e nós vamos clamar, e vamos acreditar. Eu até falei para os jovens aqui ontem, e os amados vão se lembrar daquela história, que estavam, o pessoal orando na casa, porque havia já um período longo de seca, meses sem chuva, e a terra precisava produzir, e aí você já lembra daquela história junto comigo, que eles oraram pedindo ao Senhor, Senhor manda chuva, Senhor abençoa, Senhor traga água, Jesus, e aí o pessoal quando saiu da casa, a criança correu para pegar o guarda-chuva. Vai filho, onde você vai com esse guarda-chuva? Olha o céu como é que está limpo. E a criança pegou o guarda-chuva, aquilo era um ato de fé, aleluia, ela estava acreditando. Só que porque o céu está limpo, o ser humano, o adulto não estava acreditando, porque o ser humano está muito no que vê, não é o que você vê, irmão. A fé que agrada ao Senhor é aquela fé que mesmo eu não vendo, isso que é a fé na verdade, o outro tipo de fé não é fé. Eu tenho fé, porque você está vendo alguma coisa ali, isso não é fé. Fé é quando você não está vendo nada, mas você está convicto, você está acreditando, você não está vendo uma condição favorável, na ótica humana tem tudo para dar errado, pelo histórico da situação, vai ser uma lamúria, vai ser uma tragédia isso daí, pelo histórico da situação, pelo histórico humano, pela ótica humana, vai ser isso daí, mas a minha fé, em nome de Jesus, diz que não vai ser isso não. Deus está agindo e o milagre vai acontecer. É assim que tem que ser, querido, porque nós estamos servindo um Deus de promessa, nós estamos obedecendo a um Deus que manda clamar, que Ele vai responder. Nós estamos obedecendo um Deus que manda marcha. A função de vocês é marchar, o mar se abrir é comigo. Entendeu? Não tinha ponte para o povo de Israel marchar, não tinha ponte, tinha um mar na frente. Deus manda marcha, que a parte do mar vermelho é comigo em nome de Jesus. O que você não pode fazer é comigo, eu vou fazer. Então acredita, meu querido, nós temos que nos apropriar disso, apropriar da promessa. Se Deus falou, meu irmão, eu morro, mas eu não largo dela, eu morro, mas eu não me aparto dessa palavra. Está entendendo, meu irmão? Em nome de Jesus. Vou continuar dizendo, citando aqui o texto. Eu quero chamar a sua atenção para o que fala aqui no versículo 17. E é onde eu quero parar com você aqui, e nós concluir essa mensagem. Os aflitos e os necessitados buscam águas, e não há. A sua língua se seca de sede, mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Aleluia, glória a Deus. Os aflitos e os necessitados querem água, mas não tem água. Que água é essa, meu irmão? Que água? Como que eu aplico isso para a minha vida? Cada uma aqui tem uma oração ao Senhor, tem uma petição para Deus. Cada um de nós temos algo que nós apresentamos ao Senhor, que incomoda cada um de nós. E isso é as águas que você está querendo. E Deus fala, os aflitos, o meu povo está aflito, meu povo está pedindo água e não tem água. Ou seja, é aquela percepção da pessoa que ela consegue olhar para todo lado, ela não consegue encontrar a saída. O fato da palavra dizer que não tem água, é a pessoa que está perdida, ela não consegue encontrar solução para aquele problema.
Entendeu isso? E Deus está falando, os aflitos estão pedindo água, estão clamando, estão querendo água, e não tem. Você talvez já chegou em uma situação, meu irmão, ou pode até estar passando hoje, essa palavra é para você, de você olhar para o cenário e não estou encontrando saída, eu não sei o que eu vou fazer. Deus fala aqui para você agora, em nome de Jesus, versículo 17, aliás, versículo 18: eu abrirei rios nos altos desnudos e fontes no meio dos vales. Eu vou tornar o deserto em açude de águas e a terra seca em mananciais. Aleluia. Não tem água, o que tem é deserto. Não tem água, não tem solução, o que tem é rocha, é pedra, é pedreira que tem na minha frente. Não tem caminho. O que tem é bloqueio, é obstrução. O que tem é essa dificuldade, o que tem é essa muralha aí, ó. É isso que tem. Deus fala, não tem água? Você quer água, não tem água? Tem deserto? Eu vou fazer com que brota água no deserto. Eu vou fazer com que a terra seca vire um manancial de águas. Porque eu sou Deus. Porque eu sou, esse é o Deus que nós servimos. É esse Deus, é com esse Deus que nós devemos nos agarrar. Nós servimos o soberano, o maravilhoso, Elohim, El Shaddai, o Deus que protege, o Deus que sara, o Deus que liberta, o Deus que transforma, Adonai, e são tantos os adjetivos para esse Deus. E nós estamos sofrendo, e nos angustiando, e se preocupando, e se descabelando. Acredita na promessa, porque você está andando na presença dEle. Acredita que vai acontecer e começa a confessar. Vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Agora qual que é a nossa confissão? Ai meu Deus do céu, não sei não, viu? Você acabou de orar, você foi para a igreja, você foi buscar, você estava ouvindo uma palavra, você estava ouvindo uma pregação. Então começa a confessar o que você estava ouvindo. Começa a confessar, está difícil, mas Deus já está movendo as águas. Está difícil, mas Deus já está entrando na causa. Deus vai na frente e vai aplanando os caminhos que estão complicados. Os percalços, as pedras, Deus vai limpar tudo. Acredita, confessa isso. Não é eu estar aqui ouvindo a palavra de Deus, recebendo a bênção, participando da mesa do Senhor e fazendo tantas outras coisas e martirizando, me crucificando. Que vida é essa? Que vida maldita, eu nasci para dar errado, eu não aguento mais, eu não quero mais. Para com isso, muda esse discurso, muda essa fala, em nome de Jesus. A palavra diz que nós vamos prestar conta pelas palavras frívolas que saem da nossa boca. Pelas suas palavras sois justificado, sois abençoado, e pelas tuas palavras sois condenado, sou amaldiçoado. Às vezes, meu irmão, o diabo não tem que fazer muita coisa para nos destruir não, porque a nossa própria boca já nos joga dentro da lama, já nos joga no buraco. Está entendendo? Se tem o Satanás tentando contra a tua vida, que a tua língua não venha favorecer ele, não, que a sua língua venha favorecer a você. Eu abençoo a minha casa, eu abençoo o meu lar, eu abençoo a minha vida, eu abençoo a minha família. Já deu certo, vai dar certo, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Porque, meu irmão, no final de tudo o nome do Pai vai ser glorificado. No final de tudo, a intenção aqui do milagre não é para que você seja exaltado, é para que o Pai seja glorificado, para que quando verem o que Deus fez na tua vida, vão dizer: nossa, você conseguiu, graças ao meu Deus, glória ao meu Deus, em nome de Jesus. E voltando lá, o cara está perdido, o cara não sabe o que fazer, a mulher não sabe o que fazer. Versículo 18, vou ler de novo. Abrireis rios nos altos desnudos e fonte no meio dos vales. Eu tornarei o deserto em açude de águas e a terra seca em mananciais. Versículo 19, plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira, conjuntamente porém no ermo o cipestre, o olmeiro e o bruxo, para que todos vejam e saibam, considerem, juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso, e o Santo de Israel o criou. Amém?
Então conclui a palavra dizendo que o Senhor vai operar um milagre para que todos possam ver e entender. Isso daí foi Deus. Isso foi obra de Deus. Amém, meus amados? Às vezes você já deve ter visto aí, eu já vi alguns livramentos, a internet hoje contribui para isso, de crianças assim, sabe, passando no meio da rua, cruzando a rua. Esses dias eu vi que uma carreta ia esmagar a criança, e um homem que estava ali, eu não sei se da família, ou um conhecido, ou um estranho, eu só sei que o homem correu e conseguiu tirar a criança na hora certa, e ali fica testificado um livramento, um milagre. Eu já vi casos, você já também deve ter visto, de o carro passar em cima de uma criança. Puxa na internet, você vai ver isso, no YouTube, a roda do carro passou, e você imagina um carro aí pesando as suas 1 tonelada, os seus 800, 900 quilos, tem carro aí com seus 1.500 quilos, e você distribui para cada roda esse peso, ou seja, em cada roda ali, dependendo se é 1 tonelada, 250 quilos em cada roda, se for maior, 700 quilos, quase 1 tonelada em cada roda, meu irmão, dependendo do tamanho do carro. E aí esse carro passar em cima da criança, a criança levantar. Como assim? Não existe isso, é milagre. E nós podemos confessar quando a gente vê alguma coisa, isso foi milagre, isso foi Deus, olha Deus aí. Então, confessa para a tua vida também, para a vida do outro. Olha lá Deus fazendo, olha lá o milagre de Deus, olha lá, olha, milagre é bênção, Então olha para a tua vida e começa a perceber nos mínimos detalhes o milagre que Deus está fazendo na tua vida. Considere as coisas que Deus tem feito já. Mas eu tenho muito chão a percorrer, os meus projetos são grandes, eu ainda tenho muito para alcançar. Mas você já alcançou muita coisa também, querido, querida. Então olha para trás, veja tudo e dê glória a Deus. O Senhor foi comigo até aqui, o Senhor tem me abençoado até agora. E se Deus é comigo até agora, Ele não é Deus para fazer a obra de forma, fazer pela metade, Ele faz a obra por completa. Então se Ele foi comigo até agora, Ele vai continuar sendo na minha vida, operando na minha vida, fazendo na minha vida, porque Ele é Deus, e tudo é para a glória dEle. As lágrimas do teu rosto vai continuar sendo enxugadas. O Espírito Santo não parou de ser consolador, Ele vai continuar te consolando. Ele te diz: não temas, filho meu, porque eu sou contigo, eu te fortaleço e te ajudo. Talvez você está olhando para um problema hoje e está se vendo na incondição de lidar com esse problema. Ele diz: eu continuo te fortalecendo e te ajudando. Está entendendo, meu querido? Assuma isso para a tua vida, acredita nisso, confessa isso durante os teus dias. Lá em casa eu acho que eu já falei isso aqui para os irmãos algumas vezes, não sei se eu já falei, acredito que sim. Se eu der uma bola fora, o Mateus e a Daia me repreende. Se sair da minha boca um tipo de confissão que não é de bênção, que não é de vitória, que não é confessando a glória de Deus, se for alguma coisa de derrota, na hora, irmão, é uma lapada, está repreendido em nome de Jesus. Que Deus é esse que você serve? Em casa é mais ou menos assim. Se o Mateus falou uma palavrinha fora, está repreendido, Deus é mais, Deus está operando. Se a Daia falar alguma coisa, nós chamamos atenção em nome de Jesus. Dentro de casa o crime é assim, em nome do Senhor Jesus. E eu sei que é desse jeito que Deus vai operar. Não é com pessimismo, não é com superstição, não é com receio, não é com dúvida, é motivado, é acreditando. O mar não está para peixe, não tem problema que o mar não está para peixe. Jesus não fez um milagre lá com Pedro e os demais pescadores, e não foi só uma vez não, teve uma vez que foi 153 grandes peixes. Então milagre o Senhor tem para fazer à vontade, Ele continua fazendo, não importa se o mar está para peixe ou se não está, meu irmão. E o que é importante é que eu estou servindo ao Deus, dono do milagre, em nome do Senhor Jesus. Amém? Confessa para a tua vida, confessa. O Senhor fala aqui, os aflitos estão querendo água, mas não tem água. Mas eu, o Senhor, vou fazer brotar água onde não tem. Vou fazer do deserto manancial de água viva, para dar água para o meu filho, em nome de Jesus. Eita glória, é esse Deus que eu sirvo, é esse Deus que eu acredito, é esse Deus que eu emprego as minhas forças e as minhas energias, é nesse Deus, irmão. Pode o mundo falar contrário, dardos inflamados do diabo, pensamentos, pode fruir até mesmo algum sonho negativo na sua mente, mas você tem que acordar e se lembrar da promessa.
da promessa. Eu tive um sonho hoje terrível, um sonho horrível, me falaram uma besteira, me falaram uma bobagem, isso, aquilo entrou na minha mente, eu estou preocupada. Para, não é com o sonho que você vai se agarrar, não é, só se o sonho for revelação de Deus, só se o sonho for bênção, só se o sonho estiver pautado na palavra. Até sonho, meu irmão, eu sou crítico, eu faço crivo, até para sonho. Se o sonho for bom, amém, passa no crivo, passa na peneira. Agora, se o sonho que eu tive hoje não está relacionado com a palavra que eu sirvo, então eu rejeito em nome de Jesus. Eu prefiro ficar com as promessas, eu fico com a promessa. Não é a palavra do João, da Maria, eu não quero saber quem é o João, eu não quero saber qual é a Maria que está falando. Eu quero saber o seguinte: quem é o meu Deus? O que o meu Deus faz? É com essa palavra que eu vou me agarrar, é com ela, é com a promessa dela, em nome de Jesus. O homem disse que não, o homem disse que não tem mais jeito, o homem disse que você não vai conseguir, os pensamentos contrários te jogam para a lama, os sonhos, os dardos inflamados na mente, fala que você não pode, quem é você para chegar lá, para conquistar, para ser alguém, para subir? Quem que é você? E aí o complexo de inferioridade vai tomando conta da pessoa, e a pessoa fica para baixo, acabada. Não se agarre com essas coisas, repreenda da sua vida, lembra da promessa. Você fala assim: eu só sei de uma coisa, eu sou um daqueles aflitos lá, que está querendo água, e o meu Deus fala que vai me saciar em nome de Jesus. Eu só sei de uma coisa, eu sou o pequenino mesmo de Jacó, eu sou o vermezinho de Jacó, eu sou o povozinho de Israel, eu sou o pequenininho, eu sou um daquelas ovelhinhas lá, que está no meio do aprisco lá, mas eu tenho certeza que o meu Deus, dentro desse aprisco, não vai deixar faltar o pão, não vai deixar faltar o mantimento, não vai fazer com que o céu cesse, não vai, pelo contrário, vai jorrar maná, em nome de Jesus, meus queridos. Amém, amados? Assuma isso para a tua vida, confessa isso, vai para o teu dia, vai para a tua semana nessa visão, em nome de Jesus, porque senão a gente vai ficar muito assim, observando a palavra, observando os mandamentos, e descrentes das promessas. Não, meu querido, a promessa está relacionada com a observância do mandamento. Se eu obedeço os mandamentos de Deus, se eu estou na palavra, então tem promessa para a minha vida sim, está relacionado. É do mesmo jeito que a meia existe porque antes existe um pé. A meia existe por quê? Porque a meia está relacionada ao quê? A meia, ao pé. Se não existisse um pé, não existiria as meias. Amém? Uma coisa só vive por causa da outra. A promessa só existe porque antes da promessa tem um mandamento. Eu estou no mandamento, eu estou observando a palavra do meu Deus, então não tem conversa, meu irmão. Vou viver as promessas sim, em nome de Jesus. Amém? Coloque-se de pé, meus queridos, em nome do Senhor Jesus. Eu vou passar para o pastor, que vai estar ministrando aqui a Santa Ceia, em nome do Senhor Jesus. Aplauda Jesus, toda a honra e toda a glória para o nosso Deus. Aleluias. Grupo de louvor, por favor.